Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. E senhores, existe uma coisa que me incomoda em toda a história de alienígena. Acredito eu que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já presenciaram algo estranho no céu, já viram algum ser esquisito no meio do mato, ou então escutaram histórias de parentes ou amigos envolvendo coisas inexplicáveis, envolvendo OVNIs extraterrestres. Esse tipo de coisa. Eu gostaria de deixar claro aqui logo no início do vídeo que sim, eu acredito na existência de alienígenas, e sim, eu acredito que eles já visitaram a Terra, e sim, eu acredito que no meio desse monte de história que existe no planeta, uma ou outra é real. O que mais me incomoda nas histórias de alienígenas é a qualidade das fotos e dos vídeos que gravam de algum OVNI que está sobrevoando o céu, ou de algum ser esquisito que a pessoa avistou. Mas não porque as fotos e vídeos são de qualidade baixa, não é por isso. E sim pelo fato de que toda pessoa, quando vai tentar refutar a existência de alienígenas, e as evidências que existem por aí, né, as supostas evidências, a pessoa sempre gosta de trazer esse argumento. Ah, não, porque toda foto e todo vídeo que existe é sempre em qualidade baixa, né? É sempre uma pessoa que tem um celular ruim. E cara, eu fico extremamente incomodado com esse argumento, porque sim, as câmeras fotográficas, os celulares, eles evoluíram bastante com o tempo. Mas, você que tá vendo esse vídeo agora, nesse seu Moto G, nesse seu Samsung Galaxy, ou nesse iPhone 10, 11, faz o seguinte com esse seu celularzinho, aponta ele pro céu quando estiver passando algum avião, ou quando estiver passando algum passarinho voando mais lentamente, e dá zoom. E fala pra mim se esta merda vai ficar com alguma qualidade decente. Se você vai conseguir identificar que espécie de pássaro que é, ou que tipo de aeronave que é. E é isso que me incomoda, tá ligado? Porque, tipo, vamos pôr aqui, vamos supor, né? Esse aqui vai ser um vídeo cheio de suposições, cheio de imaginações, por assim dizer, mas vamos imaginar aqui que existem eventos extraordinários, existem eventos inexplicáveis, envolvendo OVNIs, envolvendo avistamento de seres, e vamos pôr que eles são raros, né? Vamos pôr que na história da humanidade aí deve existir o que? Uns 200, 300 relatos de avistamento? Dá pra dizer facilmente que eles são raros. Agora você tem que botar no cálculo que esses eventos já são raros, vai acontecer com poucas pessoas, e além disso a pessoa tem que dar a sorte de ter um celular que tenha um zoom absurdo. Porque eu sei que existem hoje em dia, eu sei que, tipo, tem umas versões ultra Pro Max de Google Pixel da vida, de Samsung Galaxy, que consegue dar um zoom cabuloso que fica tudo nítido ali. Mas, mano, você tem que juntar a sorte do cara em avistar algo extraordinário e o fato dele ter dinheiro suficiente pra ter um celular topo de linha que vai ter um zoom absurdo. E isso que me incomoda nessas histórias, sabe? É a galera sempre usar esse argumento que pra mim é batido, é um argumento que não faz sentido, cara. E hoje eu estou aqui em defesa de todo mundo que já avistou algo esquisito e aí foi tirar uma fotinha e ficou horrível. Principalmente de noite, porque não basta o celular ter um zoom decente, ele também tem que ter a capacidade de conseguir receber a imagem, né, pela câmera com nitidez durante a noite, o que é algo bem difícil, porque qualquer lente de câmera necessita de entrada de luz pro negócio funcionar direito, sabe? Então é por isso que uma câmera profissional, por exemplo, para você filmar bem no escuro, você tem que aumentar o ISO, ou então você tem que ter luzes profissionais muito bem posicionadas. E eu não tô aqui dizendo que toda foto borrada que aparece de gente que tirou foto de luzinha no céu é um OVNI. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que o argumento de tipo, ai, todo mundo hoje em dia tem um celular com uma câmera muito boa, todo mundo hoje em dia tem câmeras boas 4K, e aí na hora de gravar fica ruim. Amigo, de novo, pega seu celular, dá um zoom e fala pra mim se ia ficar decente, se não ia virar um monte de borrãozinho. E como se não bastasse o fato do evento ser raro, da pessoa precisar de um zoom bom, precisar de um zoom que funcione em iluminação à noite, que geralmente vai ser à noite, você vai ver melhor, né, esse tipo de coisa. Também tem o fato que o celular tem que ter uma boa estabilização, pra tipo, quando você mover a câmera assim pra seguir o objeto, não vai ficar tudo chacoalhando, sabe? Sabe aqueles celulares com câmera bem antiga, ou então aquelas GoPro falsificadas que você compra em AliExpress da vida, que daí tipo você move um pouquinho a imagem e a imagem inteira balança, tá ligado? Então, tipo, tem que ter também um estabilizador interno de qualidade. E senhores, vocês vão me desculpar, mas pra mim a pessoa que fica ativamente falando, eu não acredito em alienígenas, eles nunca nos visitariam porque a gente é só um planeta e o universo é gigante, não faz nem sentido. Cara, pra mim essa pessoa tá muito mais querendo pagar de diferentão do que a pessoa que acredita em alienígena. Eu realmente acho que essa opinião não vem de um lugar assim de ser uma pessoa muito crítica e muito sensata. Eu acho que vem do lugar do cara querer ser o diferentão na roda, sabe? E essa é uma opinião totalmente pessoal, né? Tipo, o que eu tô falando antes já eu considero mais um fato, mas isso aqui é uma opinião só pessoal que eu queria adicionar. E talvez já tenha falado isso antes em outro vídeo que eu tenho nesse canal sobre alienígena, mas cara, também me incomoda o fato de que, tipo, quando a pessoa, ela quer estar nesse lado crítico, nesse lado sensato, nesse lado... Qual que é a palavra mesmo? Cético. Nesse lado cético, ela sempre vai tentar ir pro lado 100% da razão, e às vezes o lado da razão
é um lado que não tem tanta razão assim. Deixa eu explicar isso daqui melhor. Eu não acho que as pessoas, sempre que veem luzes esquisitas no céu, que claramente não são aviões e nem satélites, eu não acho que você precisa assumir que tem um homenzinho verde, um homenzinho cinza pequenininho e careca dentro de uma navezinha. Mas eu sou um tipo de pessoa que, se eu ver algo inexplicável, eu vou simplesmente olhar e pensar, tá lá, isso é uma coisa inexplicável. Só que eu sinto que existem pessoas, eu sinto que o cérebro humano talvez seja assim, de que, tipo, a gente não consegue lidar com o fato de que existem coisas inexplicáveis, ou lidar com o fato de que um dia vamos ver algo inexplicável. Então, tipo, se a pessoa visse um negócio metálico no céu, com umas luzezinhas, e que dá pra ver nitidamente que não é um satélite ou um avião, ainda assim, ela na cabeça dela tentaria achar uma explicação plausível, mesmo que não faça sentido. Então eu olharia aquilo e falaria, não, isso aí claramente é um balão meteorológico. E ela vai assumir isso porque existem histórias de relatos de OVNIs que no fim eram só balões meteorológicos. Então dá pra descartar que, tipo, você vê uma luzinha no céu, um negócio metálico no céu, é mais fácil você assumir que é uma calota de um pneu de um carro que saiu voando do que um serzinho cinza voando em uma navezinha, né? Tipo, é muito mais provável que seja uma calota voadora do que um serzinho dentro de uma nave. Isso eu concordo. Só que, tipo, o que me incomoda nessas pessoas que querem encontrar uma explicação assim logo de cara, que não conseguem aceitar que uma coisa pode ser inexplicável, é que alguns anos atrás saíram aquelas imagens liberadas pelo governo americano de OVNIs em alta velocidade. Que, tipo, são imagens de baixa qualidade mesmo, tipo, de radares acho que do exército americano, da aeronáutica americana, dos Estados Unidos, em que, tipo, o radar tá locando em um objeto que tá girando, assim, em uma velocidade muito rápida, que não faria sentido ser uma outra aeronave e não faria sentido ser um balão meteorológico. Então, eles classificam isso como um OVNI, como um objeto voador não identificado, que hoje em dia tem outro nome, né? Hoje em dia chamam de UAP, que eu não vou lembrar agora de cabeça o significado. E, cara, beleza, dá pra dizer, se pá, o governo americano inventou esses vídeos e fez essa montagem aí só pra desviar o foco da galera de um assunto mais importante? Beleza, pode ser. Hoje em dia a gente diria isso, mas na época que eu me lembro, quando foram soltados esses arquivos, não tava rolando nenhuma polêmica muito grande, né? Posso estar enganado. Mas beleza, esses arquivos foram soltados e vamos dizer que o governo ali, as centrais de inteligência tentaram encontrar alguma explicação para aquilo, tentaram ver alguma lógica, alguma matemática por trás e não encontraram nada e definiram como um OVNI. E deixaram ali o negócio, pô, isso aqui é inexplicável, sabe? São 3 ou 4 gravações que tem. E, cara, você abre a lista de comentários e é uns cara que eu juro pra vocês, tenta dar a resposta mais óbvia possível. Ah, não, isso claramente é outra aeronave. Ah, não, porque isso claramente é um balão meteorológico. Tipo, irmão, sabe? É uma pessoa que não tem nenhum estudo ali na área e ela quer assumir essas coisas porque o cérebro dela parece que não consegue aceitar que é uma coisa inexplicável. Eu sei que eu pareço muito alterado sobre isso, mas eu não tô bravo, tá? É que é um assunto que eu gosto muito de falar, porque, tipo, eu sinto que quando as pessoas querem ser muito, muito, muito lógicas o tempo todo, elas acabam deixando de lado a lógica. Porque, tipo, se agências de inteligência não conseguiram identificar o que era aquilo, por que você, em um comentário do YouTube, vai tentar dar a martelada final ali pra definir o que é aquele negócio? Existem histórias que são esquisitíssimas, rapaziada. Que, tipo, de novo, você não precisa acreditar que necessariamente é um serzinho, carequinha, cinzinha, pequenininho que tá envolvido nessa história, mas é história de você ficar, isso aqui é esquisito. O que eu gostaria de recomendar pra vocês, seja você cético ou uma pessoa crente de alienígena, que é a Noite Oficial dos OVNIs, que rolou aqui no Brasil, e a Operação Prato. O primeiro é uma reportagem do Fantástico de 10 minutinhos que tem no YouTube, e o segundo, o melhor vídeo que eu encontrei sobre esse assunto foi de um canal chamado O Covil. Eu recomendo esse vídeo em específico do Covil porque eu sinto que ele tem um storytelling melhor, sabe? Ele tem uma cronologia ali melhor. Eu fui ver outros vídeos e fiquei, nossa, não, os caras estão fazendo negócio de qualquer jeito, sabe? Isso aqui não é jeito de contar esse tipo de história. Mas, tipo, é interessante de verdade, porque são áudios, são relatos de pessoas que passaram por algo extraordinário, por algo inexplicável, que simplesmente mexeu com elas. E aquele tipo de pessoa que é muito cética, que tenta encontrar lógica o tempo todo, vai só falar, é um bando de mentirosos, só que essas duas histórias específicas não, tá ligado? Você pode falar isso de relatos aleatórios, pode falar isso do teu amigo que falou que viu uma luz seguir ele numa noite aleatória numa cidade do interior de Santa Catarina, sabe? Você pode falar isso que seu amigo tá metendo louco, mas essas histórias é um negócio que faz você ficar meio, será? Sabe, será? E pra eu te incentivar a ver essas histórias, a Noite Oficial dos OVNIs basicamente foi um evento, foi um dia ali, se eu não me engano, nos anos 90, em que vários operadores da aviação, tipo, aquela galera que controla, fica de olho nos radar ali pra ver se os aviões estão voando certinho, se não vai acontecer de nenhum chocar com o outro, se não tem nada esquisito, nada estrangeiro entrando nos nossos radares, sabe, entrando no céu brasileiro. Então,
aconteceu de diversos operadores de radar de diferentes partes do Brasil começarem a enxergar umas luzezinhas no radar que pensavam que era só um defeito ali que tava rolando, sabe? Algum defeito mecânico ali. Até que ligaram pra um maninho que tava numa torre na qual conseguia visualizar esse objeto que apareceu no radar do outro caba. Ele falou, não, eu tô vendo um negócio aqui no céu, mas que é isso, mano? É um avião porque tá mudando de cor toda hora, olha. E a história da Operação Prato já é mais cabulosa, sabe? Já é um negócio que a maioria de vocês, quando vocês assistirem o vídeo do Covil, vocês vão querer pesquisar mais por conta própria, porque, cara, é esquisito, sabe? Envolveu pessoas de uma cidade pequena do interior do Brasil começarem a notar luzes no céu e essas luzes simplesmente atacaram as pessoas daquela cidade. Tipo, a ponto da pessoa receber, tipo, um laserzinho aqui e sentir um choque. E em pouco tempo depois a pessoa adoeceu. E essas pessoas foram atacadas, elas foram parar no jornal e tem foto delas com a cicatriz, com o machucado da época, e depois tem fotos delas mais velhas com a cicatriz daquele machucado no exato mesmo lugar. E mandaram o exército lá pra investigar o que tava acontecendo, porque tava, tipo, o povo da cidade já tava ficando muito paranoico com isso, sabe? Então, pra manter a ordem, mandaram o exército pra lá. E aí tem relatos do comandante dessa operação falando que também viu luzes e viu coisas a mais além disso. É muito interessante, porque são pessoas que não tem muito por que mentir. Envolvendo relatos de alienígena, ou então da Área 51 lá, por exemplo, existem pessoas que muito provavelmente inventaram histórias sobre isso pra ganhar dinheiro, né? Porque daí são pessoas que falaram, não, porque eu vi um alienígena e ele tocou no meu fiofó, e aí a pessoa vai lá e escreve 5 livros sobre o alienígena que tocou no fiofó dela. Tá? Aí dá pra considerar que é uma pessoa que realmente tá tentando fazer uma graninha em cima. A pessoa vai lá em 10 jornal diferentes, em 10 programas de entrevista diferente pra falar do alien que tocou no fiofó dela. Pode ser que aí a pessoa realmente esteja ali com uma certa malícia, né? Querendo lucrar em cima, seja verdade ou não. Só que, tipo, existem outros relatos que você vê que a pessoa tá contando com uma certa vergonha, porque, no geral, todo mundo vai te achar louco, sabe? Ninguém vai ouvir uma história de alienígena de um estranho e bater palma. Não, você geralmente vai ficar, nossa, olha que cara maluquinho. Que, tipo, a grande maioria das pessoas vai olhar pro outro como um maluco. E ninguém quer ser considerado um maluco. Porque, tipo, existem pessoas que contam histórias de alienígenas, contam relatos, e que nunca deram uma entrevista paga, nunca participaram de algum programa pra ganhar cachê, e nunca lançaram nenhum livro, sabe? Então a pessoa ficou conhecida só como um doidinho ali, ou como um drogado, né? Porque é um dos três, né, pra maioria das pessoas. Ou o cara é um doido, ou o cara é um mentiroso querendo lucrar, ou então é um drogado. Mesmo que a pessoa nunca tenha tido um histórico com drogas. E agora eu vou falar algo um pouco contraditório aqui. A história do ET de Varginha, eu também acho meio bizarra. Dá pra dizer que os relatos foram aumentados, eles foram mudando um pouquinho ao longo dos anos, mas, cara, de novo é uma situação em que tem coisa esquisita ali. As meninas que presenciaram o tal ser estranho, elas passaram décadas contando a mesma história, e por mais que a cidade tenha parado pra olhar elas por um tempo, por mais que elas tenham tido um pouco de fama ali na cidade, elas com certeza foram vistas mais como doidinhas do que como pessoas sérias que enxergaram algo extraordinário. Vocês entendem? E quando você vê qualquer tipo de documentário que relata ali a linha do tempo dos acontecimentos, você vê que é estranho, cara. E o único vídeo que eu vi refutando a história do ET de Varginha foi do Pirula. Inclusive, espero que o mano Pirula esteja muito bem, tá se recuperando de saúde e tal, né? Mas o vídeo em específico que ele fez junto com um amigo dele é um vídeo fraco, sabe? Você vê que é um vídeo que vai pra aquele lado que eu falei pra vocês, de que, tipo, como a pessoa não quer acreditar que existe algo extraordinário, algo inexplicável, ela pende muito pro lado da lógica, que às vezes não tem lógica. Talvez vocês consigam encontrar um termo melhor, uma explicação melhor do que essa que eu tô dando. Mas a essa altura vocês devem ter entendido a minha brisa aqui. Então, tipo, na história do ET de Varginha acontece de ter um militar aleatório, que eu não vou saber que cargo que ele é, mas esse militar dá uma entrevista e ele diz que o caminhão que tava levando os seres embaixo de uma lona, na verdade, era só o caminhão do exército dando uma carona pra um casal de anões que tava em trabalho de parto. E isso fica... Ué, mas cadê esse casal de anão, então? Não é mais fácil só buscar esse casal de anão? Sabe, bota aqui na TV, ó, esse aqui é o casal de anão, galera. Esse aqui é meu filhinho anão, mas, tipo, isso não aconteceu. Então, tipo, é uns relatos meio esquisitos, e aí a movimentação que rolou na cidade, o povo falando que o exército fechou uns cantos da cidade, teve uns movimento de caminhão, e a explicação oficial que, não, só estavam levando uns caminhão pra consertar, todos ao mesmo tempo, ali no mesmo período, sabe? É meio esquisito. E eu, honestamente, acredito que ninguém leva a sério a história do ET de Varginha, não por, sei lá, duvidar das meninas, achar que é todo um bando de doidos, achar que é o povo da cidade querendo fama pro negócio, mas eu acho que é porque o nome da cidade é Varginha. Juro pra vocês, eu acho que se fosse em uma cidade com um nome mais comum,
eu acho que a galera teria levado mais a sério. Vamos pegar aqui uns nomes de cidades de Minas Gerais. Ó, se fosse o ET de Ouro Preto, o ET de Tiradentes, o ET de Diamantina, o ET de Uberlândia, ou então o ET de Ipatinga, até o ET de Poço de Caldas passaria mais credibilidade do que o ET de Varginha. Com todo respeito a todo mundo que mora em Varginha, pelo amor de Deus, eu não tô querendo falar mal da sua cidade, mas é que eu realmente acredito que por conta de ter esse nome, a galera já olha com olhos meio tipo, Varginha, mano. Tanto lugar pro ET pousar, ele pousou em Varginha, mano. E aí também que mostra que a pessoa nem foi atrás de saber da história, tá ligado? Porque o ET, ele não pousou, ele não escolheu Varginha, ele caiu, tá ligado? Tipo, a história é que realmente, tipo, viram essa nave em formato de charuto, fazendo um barulho esquisito e caindo até bater no chão. Sabe? Então, tipo, não foi uma situação na qual era um ET pousando pra conversar com a humanidade e trazer conhecimento. E é claro que é importante citar aqui que documentários, eles de certa forma são tendenciosos, né? Não sei que palavra melhor usar, mas é que, tipo, todo documentário ele tem uma narrativa pra contar, né? Ele tem uma história pra te entregar. Então, muitas vezes, um diretor de documentário, ele vai tentar te convencer daquilo que ele está te apresentando. Então é óbvio que, tipo, pode ser que os caras dêem uma aumentada ali num relato, pode ser que eles tragam uma pessoa que na verdade nem estava envolvida direito, sabe? Mas ainda assim, é outra história que eu acho bem esquisito. E como eu sei que a maioria de vocês não é tão paciente, né? Fica o dia todo scrollando TikTok, Reels aí, tem um documentário sobre o ET de Varginha que veio antes desse da Globo, que é feito por gringo, então, né, dá pra dizer que os caras deram uma aumentada e tal, mas ainda assim é interessante que se você pesquisar aí no YouTube, Caso Varginha Documentário Discovery Channel dublado, se você pesquisar exatamente assim, você vai encontrar o documentário, tá? 37 minutos, eu recomendo, é bem interessante, você já fica bem por dentro da história, e depois se você quiser saber mais, você vai atrás. E por último, senhores, antes de eu ir embora, outra coisa que eu queria também adicionar aqui, nessa galera que é extremamente cética, de novo, eu não quero que você saia desse vídeo acreditando em serizinhos pequenos e carecas, não é isso. Eu só quero que você tenha a mente mais aberta, pra ficar tipo, pô, mas será, né? Nossa, mas seria estranho mesmo, né? Sem tentar ficar, tipo, assumindo que todo mundo é doido, que todo mundo é drogado, ou que tudo é balão meteorológico, sabe? Só abra sua mente um pouquinho. Abra sua mente. ET também é gente. Mas a última visão que eu queria adicionar aqui, nessa posição que eu tô em um believer, né? Um acreditador, um crente que alienígenas existem, é que, rapaziada, pra mim não cola esse papo de que, tipo, se alienígenas existissem, eles viessem pra Terra, eles iam dominar e subjugar a gente. Cara, eu acho que não, porque tipo, se uma raça de seres conseguiu evoluir a ponto de ter naves espaciais pra sair andando por aí no universo, pô, mano, eles devem ter chegado em um acordo ali, em uma unificação da sociedade deles, em que eles encontraram paz, em que eles não estão saindo no planeta pra buscar recurso e pra subjugar espécies só pela brisa de subjugar. Porque quem fez isso são os seres humanos, né? Essa visão que a gente tem, tipo, de existirem pessoas nativas ali de uma região específica, e aí chegava uma galera de fora e dominava aquele povo e roubava tudo que tinha ali e matava à vontade e fazia festa. Então eu realmente não acredito que tem sentido você olhar para essa perspectiva de que seres extraterrestres seriam igual os europeus antigos. De verdade mesmo. De verdade mesmo, cara. Na minha visão extremamente leiga, até porque eu nunca tive contato, e honestamente, eu não sei se eu gostaria de ter um contato direto, sabe assim, de ver frente a frente, de trocar uma ideia, não sei se faria muito bem pra minha mente, eu acho que ficaria bem bugadão da cabeça, faria 20 vídeos sobre, ninguém acreditaria em mim, eu viraria o mais novo doidinho do YouTube, mas na minha posição de leigo aqui, cara, eu acredito na possibilidade que sim, o universo é gigante, pode ser que tenha vida espalhada por aí, e eu não acho que porque o universo é grande, os caras não passariam aqui, tá ligado? Porque, pô, se os caras têm uma tecnologia tão avançada, pode ser que eles tenham uma tecnologia que seja capaz de detectar vida inteligente em qualquer tipo de planeta, com exatidão. E eles vai lá, pega na vizinha, igual no Man's Sky, tá ligado? Você pega na vizinha, aí você aperta espaço pra dar aquele jump lá que é mais rápido, tá ligado? E veio parar aqui na Terra, ó, vamos dar uma olhada nesses bichos aí. E pra eles é como se eles estivessem na fase de alienígena do Spore, vendo a gente ali como um bando de ser na fase de besta do Spore, sabe? Que é tipo quando ainda acabou de sair ali do mar e tá aprendendo ainda a fazer as coisinhas, tá ligado? Tá dançando pra conquistar o outro, pra unir as tribos e tal. Eu realmente olho dessa forma, sabe? Eu sei também que a galera que é muito cética gosta de usar de argumento, mas se um OVNI viesse pra Terra, faria mais sentido ele pousar no meio de Nova York, em vez de ficar sobrevoando Piroquinha do Norte, que não tem nada lá. E, cara, honestamente, se você é um ser avançado, sabe? Pra ele, Nova York e Piroquinha do Norte é a mesma coisa. Eu acho que o possível alienígena dentro desse possível OVNI, ele estaria muito mais na brisa de ver o planeta inteiro, seja a Piroquinha do Norte e Nova York, do que
sabe, necessariamente querer pousar e se mostrar, ó, galera, eu estou aqui. E, pô, os caras também teriam uma noção de que a nossa sociedade, a nossa civilização não é tão avançada a ponto de saber lidar caso eles só descessem ali no meio de Nova York, sabe? E se depois de você ouvir eu falar tudo isso, você continuar não acreditando, continuar achando que eu sou um bobão por acreditar, tudo bem, fica à vontade. Só não use esses argumentos comigo, pelo amor de Deus, cara. Porque o que eu mais odeio é quando tem qualquer tipo de vídeo e aí sempre os caras comentaram, nossa, as câmeras celulares evoluíram tanto e a galera continua tirando foto em baixa resolução, vídeo em baixa resolução. Aí você vai ver, dá pra ver nitidamente que a câmera do celular da pessoa tá no zoom 10x, no zoom 15x, tá ligado? Por favor, adicione aí nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso, se você é uma pessoa que vai mais pro lado cético, se você é uma pessoa que tá ali em cima do muro, ou se você é uma pessoa 100% crente, se você já escutou alguma história muito cabulosa, se você já presenciou algo muito cabuloso, também compartilhe nos comentários, vai ser muito legal, caso surjam relatos aí do pessoal. E se você curte esse tema, além desses 3 tópicos que eu falei pra vocês mais cedo, eu recomendo o canal do Ciência Todo Dia. Ele tem vídeos bem interessantes, tipo a teoria da floresta negra e o paradoxo de Fermi. São vídeos que vocês provavelmente vão gostar bastante. Eu adoro esse loirinho safado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta alguma coisa da hora. E não, eu não sou um reptiliano e não existe nenhum reptiliano dentro da nossa sociedade e controlando os governos, tá bom? Alienígenas existem, OVNIs existem, coisas inexplicáveis existem, mas não existe nenhum reptiliano e nenhum draconiano e nenhum niano no geral. Não vem com esses papos aqui não, que eu não gosto dessas coisas.